Uma boa noite, meus queridos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. É com imenso prazer e alegria que aqui estamos para mais uma noite, levarmos os nossos estudos, agora e ainda virtualmente, porque já estamos programando para a próxima semana nós iniciarmos as nossas atividades presenciais, sobretudo neste dia de quarta-feira, onde nós poderemos, dentro da Casa Espírita, continuar com as nossas reflexões, tá? E aí, lógico, nós passando para a nossa tarefa, a nossa atividade presencial, nós não teremos mais a transmissão virtual, como acontece todas as quartas-feiras, tá? Mas estamos aqui aproveitando essa oportunidade. Depois eu vou, para aqueles que fazem esse acompanhamento virtual, nós vamos deixar aí mais 2 vídeos gravados para a gente fechar aquela questão que nós já estamos trabalhando aqui dos períodos do Espiritismo, né? Porque hoje a gente vai falar do período religioso, depois nós vamos falar do período intermediário e do período de renovação social. Então, para não ficar, para aquelas pessoas, inclusive alguns que nos acompanham de outros locais e que não terão a oportunidade de estar conosco, eu pego e faço a gravação e coloco aí à disposição de todos vocês, ok? E nas atividades presenciais a gente vai trabalhando aí outros temas, mas sem prejuízo daquilo que nós iniciamos ou desses estudos que nós resolvemos fazer neste período. Mas é uma bênção, podemos assim dizer. Muitas pessoas nos cobram as atividades presenciais, de estarmos ali juntos com as pessoas. Então é realmente algo interessante, fantástico. Mas nós temos que agradecer muito essa oportunidade que nós tivemos, sobretudo nesse período de pandemia, aproveitando essa tecnologia. A Marta, o Luiz Fernando sempre falam as mesmas coisas, mas é importante nós ressaltarmos, porque, como alguns dizem, inclusive pessoas da área da comunicação, sempre falam, gente, a internet é algo fantástico, maravilhoso, se você souber utilizar. Infelizmente, nós temos tantas coisas também que podem conduzir ao mau caminho, assim como nós temos inúmeras outras que nos auxiliarão a compreender cada vez mais a vida que nós estamos vivendo e nos auxiliará a nos conduzir ao Pai. Mas vamos àquilo que nos interessa, vamos às reflexões dessa noite. Mais uma vez fazemos ou iniciar com as nossas orações, sobretudo agradecendo, meus queridos companheiros, a Deus, as oportunidades que nos são concedidas, agradecendo todos os benefícios que nós recebemos, que sejamos capazes, estejamos sempre preparados para agradecer o mal que não nos atinge, aí, presente no mundo, várias nações passando por diversas dificuldades climáticas, naturais, dificuldades políticas, envolvidos em guerras. Mal este que não atinge a nós que aqui estamos, por isso devemos ser gratos. E é claro, agradecemos, meus queridos companheiros, pelo mal que porventura nos atingiu. Mal na nossa visão, porque com certeza, como Deus não criou o mal, ele não tem existência real. E aquilo que nos atinge, que de alguma forma nos prejudica na nossa visão, tem como principal objetivo nos fortalecer a nossa fé e nos conduzir à perfeição e à felicidade. Então, a partir do momento que nós começarmos a ser gratos por isso, também estaremos mais próximos de entender, de compreender as leis divinas, ou a atuação das leis divinas no mundo de provas e de expiações. Que estejamos em paz, meus queridos companheiros.
Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos e dispostos a refletir sobre aquilo que a espiritualidade nos preparou para esta noite. Que estejamos conectados com o nosso anjo da guarda. Que estejamos conectados com Maria Amélia e toda a sua equipe. Que estejamos conectados com Maria Santíssima, que determinou, posso assim dizer, nas bodas de Caná, nesta parábola contada pelo evangelista, que nós deveríamos fazer tudo que Jesus nos dissesse. E enfim, que estejamos conectados com Jesus, governador espiritual deste planeta, o nosso modelo e guia que nos conduzirá a Deus. Que assim seja. Ótimas reflexões, meus queridos companheiros, para todos nós. Que durante todo esse período possamos também receber um passe espiritual, a nossa reenergização de todos os nossos centros de força, também a fluidificação da água que nós separamos e de toda a água do nosso próprio lar. Que estejamos sempre aí ligados e vinculados ao bem, ao amor e à caridade. Que assim seja. Claro que também não vamos nos esquecer de todos aqueles que colocaram os nomes, no nosso grupo, pessoas a quem gostaríamos de dedicar as nossas orações, as nossas energias e vibrações, que a espiritualidade acolha o nome de cada um e leve a todos eles essas energias e vibrações e, sobretudo, que leve a eles o nosso carinho e o nosso agradecimento por fazerem parte da nossa existência. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, como nós dissemos, nós estamos aqui exatamente para darmos sequência às nossas reflexões e nós iniciamos um estudo sobre os períodos do Espiritismo. E nesse estudo que nós iniciamos, nós vimos o período da curiosidade, que é exatamente aquele que, na grande maioria das vezes, leva e conduz as pessoas às casas espíritas ou conduz as pessoas a qualquer outro tipo de movimento que surge, até mesmo movimento social, movimento político. Muitas pessoas chegam pela curiosidade, despertam a curiosidade, eu quero saber o que é isso, eu quero saber como isso funciona, e começa a fazer parte. Então isso é um período, podemos dizer, quase que comum em todos os movimentos que surgem na nossa sociedade. Depois a gente passa pelo período filosófico. E assim, eu falo a gente passou nas palavras do codificador, mas eu posso garantir a vocês que esses movimentos, que esses períodos, eles circulam e se movimentam e até hoje muitos de nós estamos passando por esses períodos. Alguns ainda da curiosidade, outros já entrando no período filosófico. E o que o período filosófico nos traz? A filosofia nada mais é do que, numa definição mais geral e mais ampla que todos conhecem, a filosofia é o amor ao saber, o amor ao conhecimento. E quando a gente fala em filosofia, e sobretudo em filosofia espírita, porque o espiritismo, como nós vamos ver hoje no aspecto religioso, ela é fundada num tripé: ciência, filosofia e religião. Cada uma procura explicar dentro do seu aspecto a importância que vai representar para o conjunto chamado Espiritismo. E a partir do momento que nós estamos trabalhando nesse conjunto e destacamos uma parte ou um desses tripés, imagina um banco que tem 3 pés, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar a ponto de equilibrar e manter uma pessoa se nós tirarmos um desses pés. Então eles são importantes para nós. E no que diz respeito à questão da filosofia, esse conhecimento, gente, essa busca que nós devemos incessantemente desenvolver dentro e fora de nós. Sim, fora, por quê? Porque são através da busca pelas informações que nós vamos trazer para dentro todo o conhecimento, transformar estas informações em conhecimento e, é claro, fazer com que tudo isto se transforme em sabedoria, sabendo exatamente utilizar. Esse período filosófico é de extrema importância, principalmente pelo seu nascimento. O nascimento foi ali, podemos dizer, a partir do século XVIII, com diversos movimentos sociais
Iluminismo, acima de tudo, que procurou libertar e liberar a sociedade para que ela pudesse buscar até então aquilo que era previsto e, podemos assim dizer, era limitado a um determinado número de pessoas e grupos, e sobretudo aquelas que detinham o poder, passou-se a ser possível para toda a sociedade. Aí começaram a surgir escolas, começaram a surgir universidades e as coisas foram se ampliando. E até hoje nós temos aí um grande número de pessoas que ainda possuem dificuldades. O número de analfabetos é grande, mas as oportunidades sempre surgem para que as pessoas possam e buscam saber. E no que diz respeito à doutrina espírita, da mesma forma. Sobretudo hoje com a internet, quantas pessoas podem buscar conhecimentos e sabedoria naqueles princípios da própria doutrina, sem, inclusive, mostrar e sem, podemos dizer, enfrentar determinadas crenças religiosas que, inclusive, proíbem. Eu posso chegar, pegar na internet, ver, identificar, estudar, ouvir aquilo, sem prejudicar a minha religião, sem prejudicar a minha crença, sem prejudicar os meus rituais, mas eu posso abrir a minha mente para buscar informações que serão importantes justamente para este conhecimento, ou para o desenvolvimento deste conhecimento. Depois a gente viu o período de lutas no nosso último encontro, né? Porque realmente é algo que, quando eu passo a trazer algum tipo de informação, eu começo a entrar em luta, em conflito comigo mesmo, exatamente para descobrir e, sobretudo, para vivenciar essas novas verdades ou esses novos conceitos. Mesmo que eu fique lutando ou relutando contra eles, lá na minha mente, se tudo for verdade, eu vou ficar pensando, será que é isso? Será que vai acontecer dessa forma? Será que isso é verdade? Então, eu vou desenvolver uma luta íntima comigo mesmo, mesmo relutando contra as novas ideias. E é claro, para nós que já temos aí esse contato com a doutrina espírita, gente, aquilo que a gente chama de reforma íntima é algo muito complicado e delicado e é uma luta constante. Faz parte, sobretudo na minha visão, desse período de lutas. Porque eu já vi muitas pessoas iniciarem e de repente desistirem. Não vou deixar para uma próxima encarnação. Eu não consigo mais, eu não aguento mais, é muito mais forte do que eu, né? É até interessante a frase do Raul Teixeira, que ele diz que espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Exatamente por quê? Porque essa luta, ela não é fácil e não é simples. E é claro que hoje a nossa luta ela é muito mais tranquila, ela é mais uma luta íntima do que qualquer outra coisa. Nós tivemos um período em que a doutrina precisava lutar contra tudo e contra todos. Citamos no nosso último encontro, inclusive, o exemplo de Chico Xavier, que enfrentou, podemos assim dizer, a igreja. Não que ele se debateu contra, não, mas a igreja não conseguia aceitar. E muitas pessoas foram ali, inclusive na porta da sua casa, para poder rezar. Opa, nós precisamos espantar o demônio daqui. Só para vocês terem ideia de como foram as lutas enfrentadas. E na casa dele, Chico enfrentou. Tanto é que ele acabou mudando num determinado período para Uberaba, porque a família já estava tendo e sofrendo aquelas dificuldades que o Espiritismo estava, de alguma forma, impondo para todos eles. Então, o período de luta é um período delicado, e o Espiritismo teve também o seu período de luta, exatamente para, vamos assim dizer, se estabelecer naquela sociedade e, sobretudo, na sociedade que estava recém saindo de um domínio completo da própria igreja ou da religião. Só que a sociedade estava saindo de um período religioso para adentrar a um período materialista. Ou seja, era 8 ou 80. Deixa a religião. E agora vamos assumir o positivismo. Tudo aquilo que está escrito são as leis que mandam, são as leis que regem e pronto. Nós somos os donos. Nós regemos o nosso próprio destino. Deixa esse negócio de Deus de lado. E aí o materialismo só foi crescendo, mas muito em prol exatamente dessas lutas, e uma luta onde procurava-se sempre culpar o religioso pelas dificuldades
enfrentadas. Procurava sempre se distanciar do religioso pelos abusos de determinados homens. E aí nós fomos perdendo um pouco essa noção, sobretudo da necessidade da religiosidade junto à criatura. Hoje estamos em busca deste resgate e por isso a gente quer falar um pouquinho mais sobre o período religioso. Gente, o período religioso da doutrina espírita, ele se fez presente principalmente através do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Céu e Inferno. O Evangelho segundo o Espiritismo é algo que nós poderíamos dizer assim, com muita tranquilidade, porque o Evangelho do Cristo representa a verdadeira religiosidade da criatura. Tranquilo. Mas o livro Céu e Inferno, ele já é algo um pouco além. Por quê? Porque, segundo vários autores, vários escritores, ele representou uma verdadeira revolução no pensamento religioso da época. Porque o livro Céu e Inferno, que Kardec nos trouxe, gente, o que ele traz de temas fantásticos, mas são temas que foram, principalmente a sua segunda parte, trazidos por seres que já haviam desencarnado. Poxa, e como poderia isso acontecer? E como isso poderia mudar ou modificar o aspecto religioso? Claro, nós não vamos aprofundar nisso, porque praticamente é todo o estudo que a gente deveria fazer do Céu e Inferno e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, demandaríamos, anos e anos. Mas, importante nós apenas identificarmos com o próprio codificador que este período religioso ele se consubstancia principalmente na edição destes dois livros, destas duas obras. Mas, para vocês terem uma ideia, o negócio não foi muito simples, podemos dizer que é delicado. E até hoje, gente, nós vamos encontrar, inclusive no nosso país, que é o maior país espírita do mundo, nós vamos encontrar, sobretudo entre lideranças, discussão, polêmica, de várias pessoas tentando extrair este tripé, religião, da própria doutrina espírita. É algo assim muito complicado e delicado, por isso eu não vou entrar em polêmicas aqui com vocês, mas eu gostaria, até mesmo antes da gente falar desse período religioso e dessas obras fantásticas e dessa própria conclusão que o codificador nos traz lá na Revista Espírita, como nós estamos comentando, é interessante a gente saber um pouquinho de religião e religiosidade, saber um pouquinho dessa diferença. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós fechamos o nosso último encontro do período de luta exatamente falando que nós precisamos entender e, sobretudo, estabelecer uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, qual seja a implantação do reino de Deus dentro do nosso coração. Porque lá atrás aquele povo entendia a vinda do Messias como um grande general ou um rei que imporia a sua força para que todos pudessem acreditar num Deus único e que esse Deus único, através dessa força, conseguiria trazer todos para os seus próprios fins, as suas finalidades, os seus rituais. E a gente viu que não foi dessa forma. Jesus veio com outra função, com outro objetivo. E o objetivo seria o quê? A implantação do reino de Deus. Onde? No coração de cada criatura. Nós fechamos, inclusive, os nossos comentários exatamente desta forma. Bom, mas o que seria a própria religião? Gente, religião, e eu precisaria até entender, porque o próprio codificador, ele vai fazendo alguns comentários. Se eu for ter ou entender a religião como exatamente a satisfação ou como a repetição de determinados rituais estabelecidos por uma crença, aí o próprio codificador vai falar, o espiritismo não é uma religião. Se eu encarar o conceito de religião dessa forma, como aqueles rituais, todos aqueles que fazem os rituais, todos aqueles que passam por esses rituais, eles pertencem a essa crença, a essa religião. Então, aí eu vou dizer que o espiritismo não é uma religião, porque
Porque o Espiritismo não possui nenhum tipo de ritual. Infelizmente, a gente vê e percebe muitas pessoas tentando ritualizar, se eu posso assim dizer, algumas sessões espíritas. Ritualizar determinando que se tome um passe, determinando que se tome uma água, que se você não for no centro não tomar uma água, se você não for no centro não tomar um passe, é como se você... Não, o próprio codificador disse, se nós formos encarar como esses rituais, o Espiritismo não é uma religião. Agora, se eu for encarar o Espiritismo, ou melhor, se eu for encarar o conceito de religião do latim, religare, tudo aquilo que liga a criatura ao Criador, aí o Espiritismo é uma religião. Por isso que Emmanuel vai afirmar também em alguns pontos que o Espiritismo é uma doutrina filosófica e científica com consequências religiosas, ou seja, é uma forma diferente de se dizer. Por quê? Tanto a filosofia quanto a ciência tem como objetivo aproximar a criatura do Criador, ou aproximar a criatura do belo, ou aproximar a criatura da verdade. Se a filosofia e a ciência têm essa função, as consequências delas serão realmente religiosas, porque sempre a verdade nos ligará ao Criador. Então, eu tenho que entender e, pelo menos para mim, definir o que é a religião. Por isso que muitas pessoas vão preferir termos como espiritualidade, como religiosidade. E aquilo que a gente vai ver até mesmo na internet, alguns conceitos, gente, que fala o seguinte, que se você buscar um sentido mais restrito, a religiosidade ou religião trata mais de quanto uma pessoa é religiosa ou quanto ela se liga ao Criador e menos de como uma pessoa é religiosa ou como que ela pratica os rituais daquela religião. Religiosidade vai se medir mais ou menos por aí. É o quanto nós somos religiosos ou o quanto nós procuramos nos ligar ao Criador. E menos como nós fazemos para nos ligar ao Criador. A sua preocupação, para a gente identificar esse período, é quanto você se liga a Ele ou como a forma pela qual você se liga a Ele. Só para você identificar esse período dentro de você. Então, religiosidade, ela pode, dessa forma, ser definida. Por isso que eu estou colocando aqui. E agora, com base então em tudo isso, quando Kardec pega e estabelece esse período religioso, o que ele estava querendo nos mostrar? Eu posso dizer para vocês assim com muita tranquilidade, sobretudo com essas duas obras. Evangelho segundo o Espiritismo, de 15 de abril de 1864 e O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865. O que Kardec queria, gente? E a gente pode perceber com muita tranquilidade nas suas obras e em vários dos seus biógrafos, era exatamente estabelecer uma autonomia moral, ou aquilo que alguns chamam de moral autônoma. Por quê? Aquilo que eu falei, Kardec também trabalhou muito isso. Nós estamos saindo de um período extremamente dominado pela religião. Mas pela religião em que sentido? De como nós nos ligamos ao Criador. Quando a gente sai desse período, a gente fala, opa, isso aqui não nos serve, não é isso aqui que vai... Então se não é isso aqui, eu esqueço e Deus desaparece. E aí nisso surge o materialismo, que vem exatamente para combater. Peraí, então o materialismo, se não existe, não tem, tudo isso aqui é mentira, então é o materialismo, ou seja, o mundo vai existir, ele vai acabar, as pessoas vão viver, sobreviver durante um determinado tempo e depois simplesmente desaparecem. E aí Kardec falou, não, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque nós temos inclusive determinados comportamentos em sociedade que nos conduz para um caminho totalmente distinto. Ora, se esse materialismo pudesse realmente engolir toda a religiosidade, como é que eu explicaria determinadas pessoas, independentemente de religião, que são pessoas boas?
que são pessoas que procuram fazer o bem. Eu tenho um número de pessoas que querem sim fazer o mal, querem destruir o outro. Mas eu tenho um número muito maior de pessoas que não pensam e não se preocupam em fazer o mal, em destruir o outro. Também não são pessoas extremamente bondosas que querem fazer o bem ou praticar a caridade, mas são pessoas que estão ali no meio do caminho. São pessoas que, podemos assim dizer, estão indecisas, estão mais na neutralidade, mas não querem fazer o mal, não querem subir na vida à custa dos outros, não querem destruir os outros, mas também não estão tão totalmente preparados. Então veja, a questão da moral da sociedade, como que ela ficaria sem essa análise religiosa? Kardec se preocupou com isso. Por isso, nós vamos identificar vários textos por ele estudados, várias informações trazidas de filósofos. Filósofos que a gente sabe que desde a antiguidade vem estudando esse aspecto e o papel da própria moral. Então Kardec vem, através dessas obras, estabelecer uma moral diferente. Esse é o período religioso que ele coloca. Porque ele mesmo diz, de uma forma, lógico, diferente, a religião, principalmente quando nós nos preocupamos em como nos ligarmos a Deus, ela acaba escravizando a criatura. Mas o meu comportamento moral é que é o mais importante para me ligar. É exatamente o comportamento moral que vai me dar o quanto de religiosidade eu possuo. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Veja, o próprio Cristo trouxe uma moral diferente que nós não conseguimos entender e avaliar. Kardec veio repetir. Então este é o período que ele denomina como um período religioso, um período de autonomia da própria religião. Tudo aquilo que Jesus combateu. Kardec também, na sua época, preocupou-se com isso. Cristo estabeleceu uma nova moral, uma nova forma de se viver. E a religião estava exatamente aí. Repito, todas as vezes que fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Várias outras parábolas, nós vamos estabelecer e entender um sentido diferente de moral que o Cristo trouxe, para nós, vamos assim dizer, depurarmos o conceito de religião. Então, religião não é, de novo, como nós vamos fazer, mas o quanto eu, através desses conceitos morais novos estabelecidos, desses novos princípios, o quanto eu vou avançar e aproximar-me do próprio Criador. Olha para vocês verem que coisa interessantíssima. Lembra quando Jesus comparou fariseu e publicano no momento da oração? Quem que voltou justificado? Veja, de novo, conceitos, preconceitos, novo conceito de moral, é a forma como você se dirige, como você conversa, é a forma como você trata o outro. Ora, um rei vai e te perdoa, aí você pega e quer prender o outro que você não perdoou o outro. Não, mas não é essa moral que o Cristo ensinou que vai exatamente fazer com que, lembra a questão 798, o Espiritismo como um futuro das religiões, é exatamente porque é uma nova forma, uma autonomia moral que a gente precisa entender. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa questão, ou sobre essa autonomia da moral, para vocês exatamente captarem, será que eu estou já vivenciando esse período religioso do Espiritismo? Ou eu ainda estou um pouco atrasado no meu conceito de religião? É a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para nós fecharmos o estudo desta noite. Gente, muito obrigado pelo carinho, por todo este período que vocês tiveram essa paciência para com as reuniões virtuais. E esperamos que todos aqueles que puderem retomem as
atividades presenciais, continuem buscando desenvolverem-se cada vez mais, aproveitem as oportunidades. É o quanto de religiosidade e não como nós praticamos a religião para nos aproximarmos de Deus. Que Jesus, Maria Santíssima, Maria Amélia e toda a sua equipe e o seu anjo da guarda possa estar aí te inspirando, te amparando, te protegendo, te abençoando e te ajudando nessa trajetória, nessa caminhada rumo à sua evolução espiritual e à própria felicidade. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.